Uma vez eu perguntei ao Paulo Roberto, ao grande radialista Paulo Roberto: Paulo, você tem uma atividade intensa, grava produz vários programas por semana para a Rádio Nacional, faz filme, tem plantão na sua maternidade. Como é que você faz para ter uma atividade tão grande? Você não descansa? E ele me respondeu com muito bom humor: no rádio, eu descanso da medicina. Na medicina, eu descanso do rádio. Eu estou sempre descansando. Sábias palavras. Vamos continuar falando do grande radialista e médico Paulo Roberto nesta trilogia que fazemos aqui para a nossa TV Carioca da Gema, falando de Paulo Roberto. Eu com o meu amigo Dinoel Santana. Oi, Roberto. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, né? E vamos nós nessa nossa, digamos assim, caminhada sobre a história do rádio que eu vou falar uma palavra que não se usa muito, muito nos apraz. Bonito. Gostei, Gostou? Gostei. Mas é antiga, né? É antiga. Não se ouve mais isso. Hoje em dia, Roberto, não é que nós nós somos usados, não somos velhos. Não, exato. Né? Velho é o rádio. Exatamente. mas hoje em dia você escreve 3 linhas. Eu já várias vezes recebi essa crítica. Poxa, tá fazendo um textão? 3 linhas. 3 linhas. E apraz, então, meu Deus da. Apraz. Apraz. Muito bem. Mas olha, muito me apraz estar aqui com você e quero aproveitar a oportunidade para falar do meu livro. Poxa, não perca tempo. Meu livro. E é esse que eu estou nele? É esse, você está então aqui. Ótimo. É A Era do Rádio Teatro. Perfeito. Está aqui. Perfeito. Esse livro que é o único livro que fala das radionovelas. O único e o melhor de todos. Muito obrigado. Não, e é verdade. Muito me apraz também dizer que está na 2ª edição. A capa diferente, capa em cores e aumentada, né? O livro está até mais grosso, tem mais coisas, né? Então eu quero dizer a vocês que já que você é da TV Carioca da Gema, já que você nos acompanha, gosta das coisas do rádio, gosta da história do rádio, pode também adquirir o meu livro, A Era do Rádio Teatro, que conta também um pouco da história do rádio. Sim. Como é que faz para adquirir o livro? Você entra lá no Instagram, tem lá a história do rádio, tem lá um lugarzinho para você clicar e adquirir o livro. Ou no Facebook, tá a história do rádio, está lá, você clica, tem um lugarzinho lá que você vai logo descobrir e pode adquirir o livro. Eu tenho esse livro na versão impressa e na versão também digital. Você pode ler o livro impresso ou pode ler o livro também digital. Muito bem. A Era do Rádio Teatro. Mas agora, o livro é A Era do Rádio Teatro. Sim. O nosso programa aqui é A História do Rádio. Pela TV Carioca da Gema, aproveitar e fazer logo de cara. Isso. Pela TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast do Brasil. Isso é muito importante. E pedindo a você que nos acompanha, que, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe. Independente de compartilhar na rede, compartilha também tete a tete com as pessoas. Olha, Roberto, eu tenho ficado tão feliz, tantos jovens têm me falado a respeito do programa, e falado bem, por gostar, poxa, legal a história do rádio e tal. E olha, eu acho que isso deve ser muito disseminado, porque efetivamente as escolas de comunicação deviam adotar ipsilíteres o seu livro e Ótimo. A história do rádio aqui. E trazer, porque eu dei muita aula, eu dei aula em faculdade, trabalhei em várias universidades aqui no Rio de Janeiro, e eu quando entrava no assunto, eu dava rádio e televisão, quando eu entrava no assunto rádio, Dinoel, eu tinha dificuldade em mostrar para os jovens o que foi o rádio do passado, porque eles não... Fica difícil compreender. Sim. Fica difícil. E uma vez um aluno, certamente de brincadeira,
perguntou para mim: professor, como é que se escutava rádio antigamente se não tinha celular? Não é? Ele não conheceu o Spica, lembra? Não, Tinha um jardim exatamente. com a marca Spica. Exatamente. E o nosso velho rádio aqui, né? Que é o rádio já transistorizado, Transglobe, né? Transglobe, a marca dele. Já era transistorizado. Era um espetáculo, Esse um aqui som já... maravilhoso. E várias faixas de Exatamente. FM, de AM, Ondas de onda curtas, curta. médias. Quer dizer, E existe frequência modulada, que é o FM. É o FM. Nós temos aqui esse modelo aqui do Transglobo, que já é transistorizado. Exatamente. Mas vamos falar daquele rádio de válvula, Ei, grandão, caramba. né? Eu tenho uma coleção de rádios. Eu vejo. Você vê lá nos meus Sim. programas, de vez em quando eu apareço tendo um deles ao fundo. E eram rádios de válvula, rádios que ficavam na sala de jantar das casas, né? Exatamente. Ele ocupava um lugar de destaque nas famílias. As famílias se reuniam. Exato. Como se reunir? Hoje cada um tem uma televisão no seu quarto. Essa é a verdade das salas. Mas antigamente, no início da televisão, né, tinha um aparelhozinho de televisão, a família se reunia para ver televisão. Assim Exato. era também com o rádio. Porque, Exatamente. em verdade, já era um hábito advindo da forma de ouvir rádio. Exato. Reunia a família, ficava todo mundo ali sentado, conversando e tal, e ouvindo rádio. O meu querido, saudoso amigo Arthur da Távola, Sim, com quem Paulo trabalhei Alberto. quando éramos... Paulo Alberto Monteiro de Barros foi senador. Nós fomos colegas na Rádio Ministério da Educação, Rádio MEC. Ele era mais velho do que eu. Ele depois se transformou num dos maiores cronistas do rádio, tem livros editados, e ele criou uma expressão para o rádio. E depois essa extensão foi estendida à televisão, que era a lareira eletrônica. É verdade. Por que lareira? Porque na lareira, nos climas frios, Todo aqui mundo no ali, nosso Rio de Janeiro, aquecendo. tudo em volta ali, Exatamente. aquecendo-se ali, o calor da lareira. Hoje, depois, se aqueciam em volta do rádio. É verdade. A gente tem várias fotos da família reunida ouvindo rádio, né? A lareira eletrônica, e depois veio a televisão. Um espetáculo. Então, aí se aquecendo ali. Se aquecendo de quê? De conhecimento, né? De capacidade de ouvir, de aprender coisas. Esse era o rádio preconizado pelo grande Roquete Pinto. Havia também, né, Roberto, um momento muito interessante em relação à audiência do rádio. Eu me lembro perfeitamente disso, que você tinha vários programas que eram apresentados nas estações de rádio. Isso é engraçado, eu me lembro disso muito no horário da manhã, da programação Januário Ferrari, que eu até apresentei uma época. Mas você saía eu morava no centro da cidade, ali na General Pedra, então você saía passeando pela rua e era uma coisa assim, a audiência era tão grande, era bonito isso, ecoava, né? Era um eco que todo mundo ouvia, então você andava de casa em casa passando pela rua e você ouvia daqui, ouvia dali, é uma coisa, e isso acontecia com diversos programas. Exato. Que tinham muita audiência, né? Exatamente. E outro detalhe importante, como é que as coisas mudam, né? O comportamento humano vai se modificando. Eu morei também em subúrbio e muitas casas eram de frente de rua. Isso. E naquela época não tinha ladrão, não tinha assalto, não tinha nada. Com a janela aberta. Não tinha refrigerado. Não, também não tinha. Todo mundo com a janela aberta. É verdade. Nas casas irradiavam, né, humanismo, exatamente. né, as janelas abertas, o rádio ligado, e a gente ia pela calçada ouvindo rádio. Ecoava, não é? Ecoava. Especialmente nos programas de grande audiência, Sim. em que você andava, eu senti essa experiência várias vezes, você andava e a rádio sintonizava, os rádios na mesma estação, sintonizados e a gente todos. ia escutando o rádio. E, inclusive, uma vez, o César Ladeira, eu não me lembro se foi ele ou foi Amaral Gurgel, que disse uma vez: você não segue a novela segue você. Era uma grande verdade. Agora, uma coisa, né, Roberto? Também, já que nós estamos antes de falar do nosso, eu não diria convidado, mas de quem você
vai falar mais uma vez nessa trilogia sobre ele, que é o Paulo Roberto, mas também houve uma época em que no Maracanã, a Rádio Globo, quando a Rádio Globo estava arrebentando, apogeu, né? Você também quase que ouvia era em uníssono a transmissão feita pelo Valdir Amaral, principalmente, que era o grande locutor esportivo. Aquele apitinho exatamente. Da Globo, né, famoso. Agora uma coisa, né, Roberto? Nós temos falado, você falou que nós temos falado da história do rádio, desde lá de 1920 e poucos, mas já trouxemos aqui também o Vanderlei Gonçalves e o Antônio Carlos Grande e o Bianchini, o Carlos Bianchini, dois grandes locutores da Rádio Mundial. E pretendemos fazer essa coisa também, interativar com os rádios, com as emissoras, não só daquela época mais passada, mas também trazer o pessoal até do presente aqui para conversar conosco, né, Roberto? Perfeitamente, claro. É isso aí. Tudo isso é história, né? É história. Tudo é história. Esses profissionais trabalharam no rádio, como nós, fizemos história. Sim. E o rádio fez também a nossa história. Opa! Né? E vamos falar de um radialista importante, vamos continuar falando de um radialista importante, que foi Paulo Roberto. Muito importante. Ele que foi um dos precursores do rádio, porque ele foi amigo do Roquete Pinto. Ele foi contemporâneo do Roquete Pinto, porque ele entrou para o rádio e depois no programa Cazé, e depois Paulo Roberto, e depois ele já era médico, ele já era formado em medicina e trabalhou no programa Cazé. Nós vamos falar do programa Cazé oportunamente. Vai ser um dos nossos próximos programas. E o Paulo Roberto era um homem de muita cultura, era médico e possuía uma cultura geral muito grande, e ele levava essa cultura para os seus ouvintes. Ele veio do interior de Minas, uma cidade da zona da Mata Mineira, e ele veio para estudar medicina na UFRJ, que chamava-se Faculdade Nacional de Medicina. Se formou em médico, se especializou em obstetrícia, foi trabalhar numa maternidade no bairro de Cascadura, com clientes pobres, era uma maternidade mantida pelo Estado, e ele se apaixonou pelo rádio ao saber da existência de um programa chamado Programa Cazé, e ele então foi se apresentar no Programa Cazé, escrevendo textos, e ele escrevia muito bem. Falamos no programa anterior isso, e ele batia os textos, ele não batia a máquina, ele escrevia manuscrito, e depois um datilógrafo datilografava e um locutor lia. Um dia o locutor faltou e o Cazé, com aquele jeitão dele, falou: entra no lugar dele. Né? E o Paulo Roberto então foi para o microfone e leu a crônica que ele tinha escrito. E leu com tanta naturalidade, ele tinha uma voz muito, muito agradável, levemente anasalada, uma voz muito radiofônica, sem voz impostada, como era muito comum na época, muito natural. E ele então, o Cazé adorou e falou: você vai continuar lendo seus textos, nada de ler para outro, é você que vai ler. Agora, só a interpretação como voz do nordestino está ótima. Tô bom, né? Nota 10. Tá ótimo, 10. Muito obrigado. E a gente procura, né, se virar para poder atualizar a sua conta bancária, né? Trabalha daqui, faz isso lá, etc. Então, eu vou pedir ao Hugo Andrade, que está aqui conosco também, sempre conosco. Hugo, você vai botar uma gravação que eu tirei dos meus arquivos, que é uma abertura de um programa que o Paulo Roberto fazia na Rádio Nacional aos sábados à noite. Não, era às segundas-feiras à noite, no horário nobre, que era Gente que Brilha. Vamos ouvir. Vamos lá. Bombril! 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 Numa oferta de Bombril, a esponja mágica que torna fácil toda limpeza difícil,
a Rádio Nacional apresenta Gente que Brilha. Bombril apresenta em Gente que Brilha todo o primeiro cast do rádio brasileiro e um programa espetacular escrito por Paulo Roberto. No programa Gente que Brilha, brilhará hoje mais que todas e acima de todas a estrela de Belém, que lá do infinito guiou os pastores e os reis magos até o presépio do menino Deus. Bom, esse foi um programa de Natal que o Paulo Roberto produziu para a Rádio Nacional. Eu queria dizer, nós vamos fazer um programa, talvez já nos próximos programas, um programa falando da publicidade no rádio. Isso. E vamos lá no início do velho rádio, na publicidade, né? Nos reclames, como se dizia, e vamos falar sobre isso. Mas eu queria adiantar o seguinte: no velho rádio, como na televisão também, de Noel, você deve estar bem lembrado disso, que eu vou dizer agora, havia uma vinculação muito grande entre o produto anunciado e o título do programa. Isso foi mantido na televisão também. Então você tinha Gente que Brilha, era anunciado pelo Bombril. Bombril, porque brilhava as panelas. Brilhava tudo, né? Rádio Teatro Colgate Palmolive, né? Mas a televisão também herdou isso do rádio. Teatrinho Troll, né? Que era Brinquedos Troll. Outros programas, Repórter ESSO, né? Patrocinado pelo ESSO. A Globo acabou com isso. A Globo acabou, porque esse detalhe, você vincular o anunciante ao título do programa, marcava muito o anunciante. Mas o anunciante não era assim tão fiel. Ele saía, parava de anunciar aquele programa, e aí você tinha que mudar o nome do programa. Né? Não tinha cabimento. E eu acho que foi o Boni que acabou com isso. Não tem nada de repórter ESSO, é repórter. A Globo tinha isso. Tanto que o Jornal Nacional tem o nome de Jornal Nacional porque ele era patrocinado pelo Banco Nacional. Pelo Banco Nacional, exato. Exatamente. Então, quando acabou o patrocínio do Banco Nacional, vai trocar de nome, mas como Nacional é um nome muito amplo, ele pôde abrigar outros anunciantes. Mas o Boni chegou, acabou esse negócio. Acabou esse negócio de vincular o anunciante ao programa. O programa vai ter um nome, o anunciante fica lá com o nome dele. Porque depois que o anunciante vai embora, não tinha que ter vinculação. Bom, mas então, por isso, Gente que Brilha. O Paulo Roberto, ele tinha sempre uma preocupação de ensinar alguma coisa. De levar um conteúdo. A nossa preocupação aqui, de Noel. Isso, na TV conteúdo. É verdade. Conteúdo. E ele dizia assim, com duas piadas e uma música, entre duas piadas e uma música, se pode ensinar muita coisa. Então ele ensinava sem aquele ranço de um programa educativo. Eu posso falar, porque eu escrevi muitos programas educativos, escrevi e apresentei, tanto no rádio quanto na televisão, mas eu sempre tive a preocupação de não dar uma conotação didática, sempre ensinando com naturalidade. É verdade. E ensinando com naturalidade, o conteúdo desliza melhor, não é? Aproveitando o potencial do meio rádio, do meio de televisão, você ensina, entre aspas, muita coisa sem que o ouvinte ou o telespectador perceba que está recebendo um ensinamento. Então, esse era o mistério. Eu aprendi isso muito com os meus velhos mestres, com Lorival Marques, com Haroldo Barbosa, com Paulo Roberto, com o próprio Maxi Nunes, enfim, com esses grandes escritores, roteiristas, com Humberto Mauro, com José Mauro. Então foi assim. E o Paulo Roberto dizia isso. E ele, vamos aqui mostrar mais um trechinho de do mesmo programa do Gente que Brilha, em que o Paulo Roberto ensinava coisas muito interessantes,
sem o ouvinte perceber que estava recebendo dali um conteúdo didático. Vamos aí ver mais um pedacinho do Gente que Brilha. Espero que os ouvintes tenham gostado desse programa oferecido por Bombril. Bombril, a esponja mágica que torna fácil toda limpeza difícil. E que volta na próxima semana para o novo programa Gente que Brilha. Um programa movimentado, cantado, falado, declamado, tocado, bem ensaiado, bem humorado e muito bem patrocinado. Vejam que beleza, que gracinha de canção. Que linda cançonete, que cantor lambão, hein? Vejam que beleza, que gracinha de canção. Que linda cançonete, que cantor lambão. Aí vocês viram aí o coro, né? O programa, isso é o que a gente chamava de programa montado. O programa tinha coro, tinha orquestra, tinha radioatores, era um programa muito caro, né? Claro. É um programa caro, porque Aliás, tinha todo o elenco. Cantava também, né? Ele brincava, né? Ele brincava. Eu interrompi você, mas é um programa caro, né, Roberto? Sem dúvida, Sim. por causa do elenco, né? Sim. Você vê, apareceu na fotografia um coro ali com, quantos, sei lá, 10 cantores, talvez. O coro da Rádio Nacional, né? Composto por próprios cantores da Rádio Nacional, né? O Albertinho Fortuna, o Paulo Tapajós, o outro irmão Tapajós, a Zezé Gonzaga, o Nuno Roland, eram todos cantores, né, do coro da Rádio Nacional. A Zezé Gonzaga era afinadíssima, né? Afinadíssima, né? Eu me lembro, desculpe eu cortar, eu me lembro, a Zezé, inclusive, ela trabalhou muitos anos, foi sócia do Jorge Abicalil, que eu chamava de o jinglista do Brasil. Exatamente. O Jorge tinha uma verdadeira fábrica de jingles, né? Lindos, né? Muito. E exatamente tinha um jingle que eu adorava ouvir na voz da Zezé, era da Fanta, ela canta uma coisa linda. Beba laranja, Fanta. Exatamente. Por aí vai. Mas uma coisa afinada, uma coisa linda. O jingle era uma coisa linda pela voz da Zezé. Isso aí. Olha, guarda aí no seu bolsinho essas histórias sobre os jingles, porque nós vamos fazer um programa sobre a publicidade no rádio. Sim. E você lembrou bem o nome do Abicalil. Sim. O Paulo Roberto também escrevia jingle, escreveu... tinha um do Auricedina. A criança acordou, dorme, menina, mamãe tem Auricedina, gravado pela Dircinha Batista. Bom, o jingle vai ser outra história. Que nós aproveitamos assim uma beirinha para contar uma historinha. Uma beirinha para contar uma historinha. Aqui na TV Carioca da Gema. Exatamente. A primeira TV Cast do Brasil. E precisa da sua inscrição, precisa do seu like, do seu compartilhamento e espalhar para todo mundo. Que a TV Carioca da Gema tem programa diariamente. Todo dia às 6 horas um programa novo. Sendo que às quintas-feiras tem às 6 horas, né? E tem às 10 horas também. Assim como na quinta-feira. E sábado nós aqui, nesse horário nobre. Nesse horário nobre, né? Vai lá, Roberto. Maravilha. Olha, o Paulo Roberto era um cara muito talentoso. E ele era obstetra. E ele uma vez... eu ia muito à rádio e eu trabalhava lá. E eu andei participando também de programas dele, como Nada Além de 2 Minutos. E eu gostava muito de conversar. Eu e outros jovens, a gente ia para o bar da Rádio Nacional. Ele não bebia, eu também não. Eu era pós-adolescente. E ele contava as histórias, ele gostava muito de conversar. Era um grande papo. E ele um dia falou, eu já trouxe ao mundo, que ele era obstetra, vários barrigudinhos zangados dos subúrbios do Rio de Janeiro. E agora vou começar um projeto com os disquinhos Carrossel de histórias infantis. Eu que já trouxe ao mundo muitos barrigudinhos enfesados, eu vou agora
divertir esses barrigudinhos, que eram os bebês, né, que ele se referia. E ele começou a produzir discos com historinhas infantis para uma etiqueta chamada Disquinho. E essa etiqueta produzia verdadeiras obras-primas de histórias infantis. Eram disquinhos coloridos, né? Aquilo vendia feito água. Os pais compravam para as crianças. Ele gravou João e Maria, Os Três Porquinhos, a Branca de Neve, ele gravou muita coisa que ele escrevia. O Radamés Inátali ou o Lírio Panicalho orquestravam, e o Paulo Tapajós reunia um coro e gravava aquele coro. Eram coisas... E ele gravou também o Pedro Lobo, né, que é aquela famosa música de Sergei Prokofiev, e que ele gravou. Ele narrou, e narra de uma maneira antológica. Eu vou pedir ao meu amigo Hugo que coloque aí para que os ouvintes vejam, ouvintes, telespectadores, né, do nosso canal, TV Carioca da Gema, um trechinho da história dos Três Porquinhos, que é uma delícia. Vamos ouvir um trechinho. Prontos? Então escutem. Estão escutando? Este é o avô de Pedro. Ele está começando a dormir. Pedro aproveita a ocasião e foge novamente da cabana pela neve e entra na floresta escura com sua espingarda de rolha carregada. Agora aquele lobo mau vai ver o que é bom. Outro programa de sucesso de Paulo Roberto foi Nada Além de 2 Minutos, que criou o verdadeiro timing no rádio brasileiro e que ia ao ar aos domingos às 21h30. Vamos ouvir uma gravação deste programa de 1947. Nada além de 2 minutos. Os ponteiros caminham, os segundos voam no tic-tac dos relógios, o tempo não descansa. Por isso, Gessi, o sabonete incomparável, apresenta sem perda de tempo nada além de 2 minutos. O Nada Além de 2 Minutos, eu tinha anunciado os Três Porquinhos, nós colocamos o Pedro e o Lobo, mas depois a gente coloca os Três Porquinhos. O Pedro e o Lobo, que é uma narrativa em que os instrumentos musicais vão contando uma história, cada instrumento é um animal, né? O lobo, o caçador, etc. E o Paulo Roberto vai narrando. É um trabalho muito importante sobre aquela da história da composição de Sergei Prokofiev. Depois nós colocamos aqui o Nada Além de 2 Minutos, que ia ao ar todos os domingos, às 9h da noite. Esse programa era interessante. Dizem os especialistas que com esse programa o Paulo Roberto criou o timing no rádio. Sim. Porque o rádio tem um tempo de atenção que é muito curto. E ele, então, baseado nisso, criou o Nada Além de 2 Minutos. Ele tinha que desenvolver um assunto em 2 minutos. Um cantor tinha que cantar uma música em 2 minutos. Se ele ultrapassasse esse tempo, o contra-regra dava um gongo, né? E era uma brincadeira, né? Então, com isso ele ia. Quando ele queria desenvolver mais o assunto, ele pedia, vou pedir aqui mais 2 minutos. Aí ele continuava o assunto. Esse Nada Além de 2 Minutos era um programa muito interessante e eu participei desse programa algumas vezes, à noite, aos domingos, na Rádio Nacional. Bom, eu queria falar agora que a vida... Paulo Roberto era um cara muito eclético e ele enveredou também pelo lado da política. Ele foi um dos fundadores do PSB,
Sim. O Partido Socialista Brasileiro. Me parece que existe hoje um PSB, Eu acho mas que que sim. não deve ser o mesmo PSB, porque os partidos são ideologicamente, mudam muito de camisa, né? Se descaracterizaram muito, Se né? descaracterizaram, né? Mas vamos entrar nessa seara. O Paulo Roberto criou o PSB e ele gozava de muita popularidade. Ele, inclusive, se arriscou e foi candidato a vereador pelo PSB, aliás, deputado federal pelo PSB, em meados dos anos 50. Mas, apesar dele ser muito popular, ele não conseguiu se eleger, até porque ele se candidatou por pressão de amigos. E ele não abraçou muito a campanha, e ele acabou não se elegendo. Ele estava muito envolvido em outros compromissos, mas ele sempre se manteve ligado à política. E isso fez com que ele tivesse muita participação política, e ele era socialista, e quando houve o golpe militar de 64, o Paulo Roberto foi um dos primeiros atingidos. E ele foi... a Rádio Nacional foi tomada pelos militares. Invadida, tomada. Tomada, invadida, né? Assumida. Acabada. Aliás, vamos fazer de Noel, oportunamente, Sim. um Carioca da Gema, uma história do rádio, especialmente falando exclusivamente desse evento. Vamos falar. Que foi a chegada da intervenção na Rádio Nacional. Até porque é uma coisa histórica, né? Histórica. Com conteúdo exatamente dentro do contexto Exatamente. que nós queremos aqui para a TV Carioca da Gema. Exato. Bom, em abril de 64, a Rádio Nacional foi ocupada pelos militares, era uma rádio do governo, ela era muito visada, e nós vamos calar a Rádio Nacional, que assim a gente cala também, né? Tapa os ouvidos de grande parte dos brasileiros. Deixa a pessoa ignorante, né? Exatamente. O objetivo é esse. Exatamente. Para levar vantagem. Então, Paulo Roberto foi chamado, já que ele era uma figura de proa na emissora, produtor de muitos programas, uma figura muito popular. E eu, aqui no meu livro, A Era do Rádio Teatro, eu vou ler um trechinho que está aqui no meu livro, que eu extraí do meu livro. Em abril de 64, a Rádio Nacional, Paulo Roberto recebe um duro golpe juntamente com outros companheiros. É afastado e perseguido. Trancado em sua sala no 20º andar do prédio à noite, onde funcionava a Nacional, ele é inquirido por 3 oficiais superiores. O senhor é subversivo? Pergunta um deles. E ele respondeu: leiam meus scripts e ouçam minhas gravações. A resposta está no meu trabalho em defesa do Brasil, da natureza e dos homens que vivem neste país, respondeu enfático Paulo Roberto. Bom, o que aconteceu, de Noel, na verdade, eu escutei isso, eu estava na minha casa, eu não trabalhava mais na Rádio Nacional nesse período, em abril de 64, ele tinha uma crônica de manhã chamada Bom Dia, Compadre. Ele fazia todos os dias. Ele gravava à noite, e era uma crônica de 5 minutos, ele gravava à noite e era reproduzida de manhã, às 8 horas da manhã. Tinha um repórter às 8 horas e ele entrava às 8h05, mais ou menos. Gravava à noite. E chamava-se Bom Dia, Compadre. E ele, então, nessa crônica, realmente que ele gravou na véspera do golpe, à noite, ele conclama, entre aspas, os brasileiros a defenderem o mandato de seu presidente João Goulart contra o golpe militar que se arma na calada da noite. Fecha aspas. Então ele realmente assumiu o seu papel socialista e conclamou, ele estava ali defendendo o mandato militar
do presidente, vice. Desculpa, mandato militar não. O mandato democrático. O mandato militar, não, desculpa. O mandato presidencial de João Goulart. E democrático. E democrático. Que era o presidente da República. Ele assumiu com a renúncia do Jânio Quadros. Bom, aí os militares examinaram os roteiros, ficou horas lá na sala do 20º andar. Os militares examinaram os roteiros e depois de examinar os roteiros dos programas e ouvirem as gravações, os militares declararam que nada haviam encontrado que provasse a subversão de Paulo Roberto. Ô, Roberto, desculpe interromper para fazer uma observação. É curioso isso, é curioso. É essa observação aí, de que não encontraram nada demais, né, que pudesse incriminar o Paulo Roberto, mas isso é uma coisa que a gente vê até nos dias de hoje, que é muito simples hoje, né? Qualquer coisa, hoje em dia está assim, qualquer coisa o cara é comunista. Se não for a favor da pessoa, dos interesses de determinadas pessoas, de um determinado segmento, aí passa a ser comunista. Né? Então isso é uma coisa terrível, porque é uma má... eu diria, má interpretação da realidade do cotidiano, como aconteceu na Rádio Nacional, com muitos artistas que foram execrados exatamente porque, veja só, isso já é como eu estou dizendo, isso aí foi em 64, isso já é uma coisa, essa má interpretação que marginaliza, que criminaliza, que aniquila, porque muitas vezes aniquila a atividade da pessoa, a própria carreira da pessoa, é uma coisa antiga, né? Quer dizer, o tempo só vem, as coisas só vêm... as coisas se repetem. Se repetem, estão se repetindo até hoje, não né? É exatamente isso, é lamentável. Mas aqui, voltando aqui, o Paulo Roberto foi demitido da Rádio Nacional, apesar de não haver nada contra, mas foi demitido. Mas foi demitido. Bom, ele e outros mais. Nós vamos fazer um programa sobre isso, oportunamente. Agora, o mais sério foi o seguinte, é que ele também seria demitido do hospital Maternidade de Cascadura, que era um hospital do estado da Guanabara, era um hospital público. Ele seria demitido também do serviço público. Além do tiro, a paulada, né? Então, ele recebeu o tiro e recebeu a paulada. Aí o governador Carlos Lacerda, que era o governador do estado da Guanabara, recebeu o ofício... Que foi um dos mentores do golpe. Do golpe militar. Mentores do golpe. Ele era a favor do golpe militar. Exatamente. Agora, eu vou contar para vocês uma história que está no meu livro e que pouca gente sabe, pouca gente conhece essa história, mas que me foi contada pela filha do Paulo Roberto, a Maria Célia, que é minha vizinha no condomínio onde eu moro, na Barra da Tijuca. O Paulo Roberto seria demitido do Hospital Maternidade de Cascadura, que era o hospital do estado da Guanabara, pelo governador Carlos Lacerda, que recebeu um ofício determinando que o Paulo Roberto fosse demitido. O Carlos Lacerda tinha sido colega do Paulo Roberto no programa Cazé. Pois é. Na juventude... O Lacerda tinha um vozeirão, muito bonito, era um grande orador. Bonito. E o Lacerda era locutor do programa Cazé. E fez amizade com o Paulo Roberto naquela ocasião. Eu estou falando aqui dos anos 30, início dos anos 40. O Lacerda recebeu aquela determinação para demitir o Paulo Roberto e fez o seguinte, pegou o ofício e botou na gaveta assim, lá no fundo da gaveta, sabe? E ficou quietinho, né? Deixa a poeira passar. E não demitiu o médico José Marques Gomes, porque ele foi o único emprego, senão ele não ia ter como sobreviver. Ele seria demitido também do hospital, como foi demitido da Rádio Nacional. Então, o Lacerda teve uma atitude até corajosa, porque ele não obedeceu o AI-1. Quer dizer, embora Lacerda
tivesse apoiado o movimento militar, manteve o médico José Marques Gomes nos quadros do governo do estado da Guanabara. Porque Lacerda tinha uma grande admiração pelo Paulo Roberto, que tinha trabalhado com ele quando eles eram jovens, ainda lá no programa Cazé. Bom, o Paulo Roberto foi demitido da Rádio Nacional, ele ficou muito abatido, e alguns colegas médicos e contemporâneos dele da Rádio Nacional fizeram um almoço no Clube Federal, lá no Alto Leblon. Fizeram um almoço de desagravo ao Paulo Roberto. Logo, pouco depois desses acontecimentos. E ele estava tão abatido, isso me foi contado pela filha dele, ele estava tão abatido, que ele agradeceu, fez um discurso de agradecimento sentado, porque ele disse, eu não estou me conseguindo me manter em pé de tão abatido que eu estou. E ele fez um discurso muito emocionado e de agradecimento. Claro que ele não citou a não demissão do hospital de Cascadura, senão iam lá pegar, né? Então, ele ficou quietinho e o Lacerda também ficou quieto. Não houve alarde e ele acabou se aposentando como médico do hospital de Cascadura. Mas ele era um homem de fibra e talentoso, e ele foi logo, e tinha muitos amigos, e ele então foi trabalhar na TV Rio. Ele deu a volta por cima, na verdade, e foi trabalhar no programa Noite de Gala, que era um grande programa. E líder de audiência, com toda certeza, né? Líder de audiência, e ele foi trabalhar no programa Noite de Gala. E depois, como ele tinha muito talento, claro, o cara sabia fazer tudo, e fazia tudo muito bem. Pouco depois disso, em 65, foi fundada a TV Globo. E ele foi trabalhar na TV Globo. E ele foi trabalhar no início da TV Globo, apresentando um programa interessantíssimo chamado Câmera Indiscreta. Era tudo feito em cinema, porque o videotape estava engatinhando nessa época ainda. Estou falando de 65. Era um programa que tinha um grande cinegrafista e tinha um repórter chamado Dom José Cavaca, que teve uma vida muito curta. Ele morreu muito cedo. E ele era humorista. E ele criou, junto com o Paulo Roberto, um quadro chamado Câmera Indiscreta, em que eles colocavam uma câmera escondida para ver as... Dom José Cavaca aí. Obrigado, Hugo. Você caçou aí nos arquivos a foto do Dom José Cavaca. O programa Câmera Indiscreta era muito interessante, que ele botava uma câmera escondida e procurava ver a reação das pessoas diante daquela câmera. E você morria de rir. Esse quadro Câmera Indiscreta, criado pelo Paulo Roberto, com o trabalho do Dom José Cavaca, foi o precursor das videocassetadas, das pegadinhas, que são hoje usadas a exaustão pela televisão. Como dizia o amigo Chacrinha... Nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Agora, você veja, realmente, essa observação é importantíssima, porque veja só, né? O talento do Paulo Roberto é tão grande que, olha, isso daí foi em 64, 65, 66. Exato. Olha quantos anos estão distantes do que se passou a fazer logo depois e que é sucesso até hoje no mundo inteiro. Com maiores recursos técnicos. Porque ele tinha uma câmera de cinema. Exatamente. Era uma câmera de uma câmera de cinema. Era puro talento. Era película. Puro talento, película. Não havia como gravar muito, porque era caro. Muito com caro. O videotape, com as câmeras portáteis, hoje em dia é mole. Você bota uma câmera escondida ali e grava tudo. Exatamente. O que deve e o que não deve, né? Exatamente. Então é isso. O Paulo Roberto depois foi trabalhar
no projeto Minerva. Isso. O projeto Minerva, ele apresentava um quadro aos domingos de manhã. E ele morreu, ele deixou vários programas gravados. É uma pena que a Rádio MEC não disponibilize essas gravações. São Roberto, que não foram ao ar. Eu não sei nem se a Rádio MEC ainda dispõe desse material, né? Se não reutilizou fitas. Exatamente. Porque isso eu me lembro na TV educativa, muito material que seria hoje da maior importância para a história da televisão, né, da comunicação, foi desperdiçado. Porque como os recursos eram poucos, o que se fazia? Reaproveitava a fita, gravava em cima. Então, a TV educativa tem um acervo relativamente pequeno em relação ao tão grande acervo que ela poderia ter. Exatamente. Eu dirigi um programa na TVE chamado Patati Patatá. E eu me lembro. Que ganhou um prêmio, muito né? Bom. Um prêmio Japão 82. E eu voltei à TV... você foi premiado. Eu dirigi o programa. O programa foi premiado, não fui eu. Foi o programa. Eu dirigi o programa. Você foi premiado, claro. Deixa de modéstia. Mas eu tive o desprazer, o desgosto, melhor dizendo, de constatar que não existe mais um programa Patati Patatá gravado na TV educativa. Eu tenho algumas gravações em VHS que eu consegui preservar, mas a série eu não tenho. Mas voltando aqui, falando ainda do Paulo Roberto, para mostrar a vocês que o cara era de um coração impressionante. Ele não conseguiu ficar rico. A Maria Célia, a filha dele, me contou que ele não teve um imóvel próprio. Os filhos tiveram, mas ele não tinha, porque ele não fumava, ele fumava. Ele não bebia, ele não tinha vício nenhum, só o cigarro. E ele não conseguia juntar dinheiro, porque quando ele via que tinha um amigo, um colega precisando, ele ia lá, ele ajudava, ele ajudou muita gente no rádio, ele salvou muita gente no rádio, ele socorreu muita gente no rádio. E para vocês, você de Noel, tem uma prova do que eu estou dizendo aqui. Tem um episódio na vida dele que é impressionante. Você lembra de um locutor chamado Carlos Frias? Muito. Da Rádio Tupi? Muito. Brilhante locutor. Uma voz linda, né? Linda. Ele trabalhou na Rádio Tupi. E depois na TV Tupi também. Ele fazia uma crônica na Boa Noite para você. Com Moonlight Serenade. Exato, é o prefixo, né? Era espetacular. Muito bem, isso bem. Boa memória. Pois bem, o Carlos Frias era um locutor da Rádio Tupi, depois também trabalhou na TV Tupi. E esse locutor, uma noite ele fez umas transmissões pela Rádio Tupi, tinha havido um acidente de trem no subúrbio do Meia, e o Carlos Frias ficou fazendo cobertura daquele acontecimento, voltou da rádio, saiu da Rádio Tupi para casa, e no caminho ele cochilou ao volante, sofreu um acidente de carro e ele bateu com o rosto no para-brisa e ele mordeu a língua nesse acidente. Estou falando de um locutor que quase perde a língua num acidente de carro. Muito bem. Verdade. Como Carlos Frias era muito conhecido, a notícia foi divulgada, os noticiários divulgaram, etc. O Paulo Roberto, aí disseram, o locutor Carlos Frias sofreu um acidente de carro agora, está sendo socorrido no hospital, um hospital público, e está correndo sério risco, sua face foi muito atingida, a sua língua foi muito atingida, e tal, etc. O Paulo Roberto estava escutando o rádio nessa hora.
em casa dele. Ele morava em Copacabana. Ele se vestiu correndo e foi para o hospital lá onde estava o Carlos Frias. Como médico, ele se identificou e chegou lá ao local onde estava o Carlos Frias. E ele verificou com os médicos que o corte na língua do Carlos Frias tinha sido muito sério e que havia a grande possibilidade, os médicos estavam tendentes a cortar a língua do Carlos Frias. O Paulo Roberto, quando soube da boca dos médicos que havia a intenção de amputar a língua do locutor, ele se revoltou, ele jogou para o alto a ética médica e disse: não, vocês não vão cortar a língua do Carlos Frias. Ele é locutor, ele ganha vida falando, ele não pode ficar sem esse instrumento. E ele fez um discurso lá na sala de emergência e um médico vira assim: mas doutor, a língua dele está presa por um fio. E ele disse apenas: pois prendam esse fio. Prendam esse fio. E esse fio está prendendo a língua dele e a vida dele. Eu fico até emocionado quando conto esse episódio, que me foi narrado por ele mesmo e que está aqui no meu livro. Está aqui no meu livro. E ele deu uma chamada, vamos chamar assim, e olha, eu não sei, só posso dizer a vocês que, não sei não, eu sei, e posso dizer a vocês que foi feita uma cirurgia, chamaram um cirurgião especialista nessa parte, e foi feita a cirurgia na língua do Carlos Frias. O Carlos Frias recuperou, fez muita fisioterapia e ele voltou e trabalhou vários anos como locutor. É verdade. Acredite se quiser. E outra coisa, Roberto, além disso, o Frias depois montou um estúdio de áudio no centro da cidade, eu dizia até endereço, Rua Alcindo Guanabara, 25, sexto andar. Um estúdio com altíssimo, era o melhor em termos de qualidade para gravações de spots, jingles, isso tudo. Sem dúvida alguma, a técnica era muito boa. Tinha ele lá um excelente operador, que era o Vitor do Nascimento, né? E, de fato, aconteceu isso. O Frias, depois de tudo isso, ainda montou um estúdio de gravação da mais alta qualidade. Era, sem dúvida alguma, o melhor estúdio do Rio de Janeiro, em termos de qualidade técnica. Perfeito. Olha, interessante esse depoimento, porque o Frias trabalhou muitos anos ainda como locutor, foi empresário também, e ele fez muitos exercícios com fonoaudiólogos. Essa profissão de fonoaudiólogo estava começando no Brasil. E ele fez muitos exercícios, foi uma perspicácia impressionante, e ele voltou a falar, a exercer suas atividades como se nada tivesse acontecido. É verdade. E esse acidente foi muito sério. E quem salvou isso foi o Paulo Roberto. Senão, teriam amputado a língua, porque não sabiam nem quem era o cara que estava ali. Estão pensando que era qualquer. Não sabia. Não sabia e o Paulo a Roberto função falou, dele. Isso aí é o instrumento de trabalho dele. Vocês não podem amputar a língua do locutor Carlos Frias. Está preso por fio. Pois prendam esse fio. Prendam a vida dele está presa a este fio. Foi uma coisa impressionante. Agora, Roberto, outra coisa. Você falou em fonoaudiólogo. Essa atividade é uma atividade muito recente, de um modo geral, né? Até mesmo os cursos de fonoaudiologia são cursos recentes. As faculdades são recentes, olhando para a história. E, sem dúvida alguma, no meu entendimento, o maior ícone, ou a maior, que seja, ícone
da fonoaudiologia, e nos deixou recentemente, que foi a Glorinha Boitmiller. Ela, infelizmente, partiu. Deve estar ensinando a muita gente em outros lugares, né? Ela falava com o coração também, né? Também. O pessoal da Globo deve muito a ela. Muito, muito, muito. Sem dúvida alguma. Muito a ela. Eu acho que cabia essa observação, muito né? Talento, muito talentosa, Demais. uma grande profissional, uma grande perda, né? Muito, muito. Para muito, os profissionais. Muito. Especialmente os da fala, né? É verdade. Mas, olha, o Paulo Roberto, eu descobri que ele, né, quando ainda no programa Casel, na Rádio Tupi, ele resolveu fazer de brincadeira com o Ari Barroso, uma novela. Escreviam uma novela, os dois. Muito uma brincadeira, muito louca, né? Eles escreveram uma novela, um escrevia um capítulo, o outro escrevia outro capítulo. Um escrevia um capítulo, escrevia outro capítulo. E a novela foi ao ar pela Rádio Tupi, só que vocês imaginem a loucura, né? A novela, uma audiência muito grande, pô. Quem vai querer ouvir o Ari Barroso escrevendo novela, Paulo Roberto escrevendo novela? E a novela tinha audiência. Eles queriam acabar com a novela, mas tinha tanta audiência que a rádio, não acaba com essa novela. Mas chegou um ponto que o roteiro foi ficando tão louco. Porque imagina, um cara escrevia um capítulo, escrevia outro. Escrevia um capítulo, escrevia outro. A novela foi ficando tão louco que os dois, o Ari Barroso e o Paulo Roberto, resolveram fazer o seguinte: vão matar todo mundo na novela. Vai morrer todo mundo e a novela acaba. Assim foi feito. Não me perguntem como é que morreu. Genocídio na novela. Como é que o pessoal morreu? Não sei. Eu só sei que era uma espécie de humor negro, né? Mas tudo bem. Então, esse era o Paulo Roberto. Outra coisa também, hoje já não se usa tanto, né, de Noel? Mas antigamente os locutores diziam amigos ouvintes, né? Amigos ouvintes. Quem criou essa expressão, amigos ouvintes, foi o Paulo Roberto. Amigos ouvintes. Que depois também derivou para prezados ouvintes, caros ouvintes, senhores ouvintes, né? A Voz do Brasil mesmo dizia, senhores ouvintes, boa noite, né? Amigos ouvintes. Mas tudo começou com ele. Amigos ouvintes. Até, infelizmente, brasileiros e brasileiras. Pois é, então, olha, eu tinha muita admiração por ele. Eu e outros jovens, ele prestigiava, ele incentivava muito a gente, ele valorizava muito. Aquele grupo de jovens que trabalhava no programa dos estudantes, onde você trabalhou, do Clube Juvenil Todd, ele chamava de Juventude Radiosa, que estava na época da Juventude Transviada, né? Isso. E vocês são a Juventude Radiosa. E foi um grande amigo. Ele morreu no dia 13 de fevereiro de 1973. Eu já estava casado, eu já tinha 4 filhos. Coincidentemente, a minha amizade com o Paulo Roberto prosseguiu porque ele era tio. A minha mulher, Nilza, tem uma irmã chamada Daisy, e a Daisy casou-se com Paulo de Tarso, que era sobrinho do Paulo Roberto. O pai do Paulo de Tarso era irmão do Paulo Roberto. E eu continuo a ter contato com o Paulo Roberto por força dele praticamente ter entrado na minha família. E senti muita tristeza quando soube no dia 13 de fevereiro de 1973, ele se internou no Hospital dos Servidores, aqui na rua... Na Harmonia, né? Ali por ali. Praça da Harmonia, não, aquele é o federal. O estadual, perto da Praça Cruz Vermelha. Henrique Valadares. Henrique Valadares, beleza. Henrique Valadares. E ele teve um infarto, não se recuperou e morreu. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou pedir ao Hugo para mostrar aqui algumas sequências de fotos desse evento que foi a morte do Paulo Roberto e a repercussão nos jornais. Vamos lá.
Sua morte, causada por um infarte em 13 de fevereiro de 1973, provocou uma imensa tristeza. Floriano Faisal e Almirante, velhos companheiros de rádio, não escondiam seu abatimento. E os jornais e revistas da época deram grande destaque, pois ele era muito conhecido e admirado. Lá na Barra da Tijuca, fiz amizade com um deputado, com um vereador, Luiz Antônio Guaraná, que era jovem, né? Jovem da equipe do Eduardo Paes. Eu tenho impressão, olha, desculpem, que o Guaraná, não sei, né, vice-prefeito, ele é da equipe do primeiro time. Ele é muito ligado. Muito ligado. Paes, sempre foi. E há uns anos atrás eu fiz amizade com o Guaraná, lá na Barra da Tijuca, e falei, Guaraná, vamos botar uma rua aqui no bairro, no Rio de Janeiro, homenageando o Paulo Roberto, radialista Paulo Roberto. E ele cumpriu a promessa que ele fez comigo, e hoje nós temos uma rua Paulo Roberto na Barra da Tijuca. Graças a você. Depois... Sem dúvida. Sim, eu não podia retribuir de outra forma, né? O que ele fez pelo rádio, pela medicina e pela amizade. Cultura, né? Pela cultura, basicamente. Eu tenho aí, então, inclusive aí... depois... Nós fomos lá, viu, Gudinor? Nós fomos lá nessa rua, vocês vão me ver aí, eu lá na rua radialista Paulo Roberto. Vamos lá. Então nós temos essa imagem. Que beleza. Vai bater no rio, o rio vai bater no mar. Estamos na rua radialista Paulo Roberto. Merecidamente uma homenagem da cidade a este homem que fez tanta coisa de bom e preservou a natureza. Curiosamente, uma rua num bairro bucólico, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Bucólico como foi o seu amor pela natureza. Muito verde, muitas flores, crianças brincando. Era assim a vida e o pensamento de Paulo Roberto. Um homem de bem. Banhando no mar, tinha também 2 vagalumezinhos, vagalumeando pelo teu olhar. A noite toda estava acesa e linda, milhões de estrelas a me namorar. Essa música que vocês estão ouvindo aí, acompanhando toda a ação, chama-se Vagalumeando, de autoria do Paulo Roberto. E nós, então, colocamos aqui em homenagem a ele, gravado pela Elisete Cardoso. Grande talento ele, né? Paulo Roberto. Agora, deixa eu contar como é que essa rua fica num condomínio fechado na Barra da Tijuca, e eu fui lá. Levei meu filho como cinegrafista e fiz aqui para o nosso Carioca da Gema essa gravação. Só que, quando eu cheguei lá, eu não conhecia a rua. A rua já existe há uma meia dúzia de anos, acho que há uns quase 10 anos. E eu fui lá, mas eu nunca tinha ido à rua. Fui lá no meu carro, o Luiz Otávio, e com equipamento, só vamos gravar lá a placa da rua. Só que é um condomínio fechado. E o segurança, né, tinha uma guarita e não deixaram a gente entrar. E aí eles viram que eu estava com câmera. Olha, o senhor vai na casa de alguém? Não vou na casa de ninguém, eu vou fazer uma gravação. Aqui, não pode gravar. Não pode gravar. Como assim não pode gravar? É uma rua pública? Não pode gravar. Bom, então vamos lá, vamos falar com o síndico. O síndico. Porque é uma rua pública, não é? É um condomínio fechado, mas a rua é pública. A rua é pública. E eu peguei e falei lá com o administrador, expliquei. Disse, olha,
a rua, que é um bairro, né? Tem várias ruas. Uma dessas ruas é a Rua Radialista Paulo Roberto. E eu expliquei. Disse, olha, sou amigo do patrono desta rua, e eu estou fazendo um vídeo e eu quero gravar a placa da rua. Não, o senhor não pode gravar... Não vou gravar a casa de ninguém. Eu não vou gravar a casa de ninguém. Questão de segurança, né? Sim. Hoje em dia, se tem medo da própria luz... Na Barra da Tijuca tem muita gente que não pode aparecer, né? Não pode aparecer. Fala a verdade. Aí eu peguei e expliquei. Trata-se de um vídeo, eu não vou gravar a casa de ninguém. Eu vou gravar a placa da rua e aí ele autorizou. Mas o senhor não pode gravar... Não vou gravar a casa de ninguém. Eu gravei a placa da rua discretamente, para que nenhum o morador chega e está gravando. Não, o que o senhor está gravando aí, né? Eu peguei, gravamos a placa da rua, que tá aí, vocês viram, e eu peguei, saí do condomínio, na calçada, em frente ao condomínio, eu gravei essa cabeça que vocês estão vendo aí. Pode até botar de novo, Hugo. Vamos gravar de novo aí. Vamos rever. Vou rever para ver. Eu gravei o encerramento para que vocês vejam como é que a gente fez. Vai bater no rio, e o rio vai bater no mar. Estamos na Rua Radialista Paulo Roberto. Merecidamente uma homenagem da cidade a este homem que fez tanta coisa de bom e preservou a natureza. Curiosamente, uma rua num bairro bucólico, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Bucólico como foi o seu amor pela natureza. Muito verde, muitas flores, crianças brincando. Era assim a vida e o pensamento de Paulo Roberto. Um homem de bem. Bom, olha, agora você veja você, de novo, que coisa interessante que eu comentei com o meu filho quando a gente gravou essas cenas. O Paulo Roberto era um simplório. Era um cara de muito bom gosto, bonitão, se vestia bem, sempre elegante, ternos bem talhados. Mas ele era simples, ele era um homem simples. Era criado no interior, era um médico que atendia pessoas humildes, né? E, curiosamente, a rua que leva o nome dele, num bairro sofisticado, num condomínio de alto luxo. Isso. Né? É a utopia da vida, Roberto. Não, é interessante. Quando foi escolhida essa região, até eu conversei com a Maria Célia, filha do Paulo Roberto, e ela falou assim, tomara que caia, que essa rua dele, a rua do papai, seja assim, em volta de muito verde, porque ele gostava da natureza. Ele era um defensor da natureza. Ele criou uma campanha que nós falamos no programa anterior, Deem Árvores ao Brasil. Então ele era numa época que nos falava de ecologia, ele já valorizava o meio ambiente. E ele caiu justamente num condomínio de luxo, mas cercado de árvores. Ótimo, né? Foi interessante. Interessante. Bom, meus amigos, eu acho que cumprimos aí o terceiro episódio desta trilogia que fala do radialista e médico Paulo Roberto. Fantástico, né? Incrível, né? Ele era uma vida, né? Uma vida bonita. Um talento lindo. Um talento. E eu me sinto muito orgulhoso, até diria você, de Noel Santana, bastante emocionado em fazer essa trilogia em homenagem ao grande Paulo Roberto. O melhor que nós podemos fazer, Paulo Roberto, esteja você onde você estiver, é reconhecer o seu alto valor artístico, profissional, médico e altruísta que você sempre foi. Eu espero que existam outras pessoas como você, né? O mundo seria muito melhor se todos fossem iguais a você. Perfeito. Né? É isso aí. E ficamos por aqui, né? Mas foi pena, né? Que acabou uma história tão bonita. Mas foi bonito. Foi bonita, Acho né? que fizemos um programa muito bom hoje, né? Mais um.
Mais um. Mais um, não é? Vamos partir para outro depois. Vamos, isso aí. Sábado que vem estamos aqui de novo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu quero agradecer ao meu amigo Dinoel Santana, ao Hugo Andrade, a oportunidade que vocês me deram de contar um pouco para vocês, um pouco da história do rádio e um pouco dessa figura incrível que foi o médico José Marques Gomes e o radialista Paulo Roberto. A TV Carioca da Gêmea que agradece a sua presença aqui no nosso cast, essa que é a primeira TV Cast do Brasil, por estar nos brindando, e a todos aqueles que nos acompanham, com histórias tão lindas a respeito do rádio brasileiro. Não é? Perfeitamente. Então, nós vamos encerrar o programa como Paulo Roberto encerrava um de seus programas que ele fazia na Rádio Nacional nos anos 40, 50. Obrigado, doutor. Obrigado.